a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém. Até aqui, amados, podeis assentar. Glória a Deus. Muito bem, amados. Nós tivemos aí hoje dedicação, casamento, né? E agora nós vamos falar um pouquinho mais, irmãos, porque o tempo não para, não espera, né? Nós vamos falar mais um pouquinho hoje aqui sobre a palavra de Deus, tá? Sobre mistérios, coisas que Deus tem dado para nós nesta noite, irmão. Coisa boa é quando nós fazemos as coisas certinho na presença de Deus, para que quando nós chegar lá, não ter nada que nos impedir. Né, irmãos? Fazer tudo na ordem, na palavra, para que quando chegar lá, não sermos reprovados. Tá? Porque muitos vão chegar lá e vão falar, não vos conheço, quem é você? E aí, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, né, irmãos? Seremos decepcionados. Então, vamos fazer tudo certo, tá? Para não termos problema. Então, nós lemos aqui Hebreus 11, e nós vamos falar um pouquinho nesta noite, irmãos, sobre contagem regressiva. Por quê? Porque nós estamos vivendo a fé original. Amém? A fé que uma vez foi dada aos santos. Tá? 18 e 19 de Efésios diz, edificado sobre o fundamento da doutrina dos apóstolos e profetas, pelas quais Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém? Então a nossa fé está voltada à fé original dos dias de Paulo. Você pode ver que tem 7 estrelas aqui, né, que são os 7 mensageiros das 7 eras de Apocalipse 2 e 3. Tá? Ao anjo da igreja que está em Éfeso, está ali Paulo. Tá? E Paulo, ele diz em 3:10 de 1 Coríntios, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento. E o fundamento é Jesus Cristo. Amém? Então, veja, irmãos, o mensageiro desta era, ele fala que o cientista descobriu um osso de 14 milhões de anos. Veja, a ciência tentando ali reprovar a Deus. Um osso de 14 milhões de anos. Irmãos, a Terra, ela tem 6 mil anos. Tá? 6 mil anos. Com a humanidade em cima dela. Um osso de 14 milhões de anos seria uma coisa muito distante, irmãos, vamos dizer assim. Tá? É como se existissem animais há 14 milhões de anos. Esses animais morreram e agora acharam um osso. Não. Não tem como, irmão. Pode ter um osso de 6 mil anos. Tudo bem. Tá? Porque Adão, quando Deus colocou Adão em cima dessa terra, irmãos, nós contamos pela Bíblia de Adão até hoje, estamos inteirando 6 mil anos. Agora, o Gênesis 1 diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio, nós não sabemos quantos anos faz. Amém? Só que a terra estava sem forma e vazia. Tá? Então, hoje, nós encontramos muitas coisas na ciência que quer reprovar a palavra. Mas a ciência só tem que fazer uma coisa, concordar com a palavra. Quando a ciência concorda com a palavra, amém. Agora, quando ela sai fora, aí, irmão, ficamos com a palavra. Amém? Então, veja, Gênesis 1, no princípio. Agora, quando Deus passou a usar a terra, foi 6 mil anos. Deus colocou Adão e Eva, o pecado entrou. Aí Deus mandou o dilúvio depois de 2 mil anos, que a semente de Adão estava na terra, e a linhagem de Caim também estava na terra. Você sabe que Caim, ele teve a sua linhagem, o filho da serpente, né? E a linhagem de Caim eram mulheres muito formosas, diz a Bíblia. E os filhos da linhagem de Adão tomaram as filhas de Caim, por mulheres, tantas quanto quiseram.
E Deus não agradou daquela mistura. Por isso que o cristão tem que casar com cristã. A irmã tem que casar com o irmão da igreja, da mesma fé, do mesmo companheirismo. Amém? Do mesmo segmento. Porque senão é um jugo desigual. Né? O irmão crê, batiza, vem para a igreja, e casa com uma mundana, ela cai para o baile, cai para a bagunça. Fica aquele jugo desigual. E eu vou mais além uma coisa, irmão. E é um pecado que Deus não perdoou. Aquele pecado Deus não perdoou. Deus falou para Noé: Noé, o fim de toda carne é chegada à minha presença. Eu vou enviar um dilúvio sobre a terra. Não vai sobrar ninguém, Noé. Só encontrei você e sua família justos. E Noé ainda pregou 120 anos uma geração. E Deus mandou o dilúvio, irmãos. Depois de Adão e Eva, 2000 anos, veio o dilúvio sobre a terra. Aí Deus deu uma chance para a humanidade de novo. Tirou as linhagens de Sem, Cã e Jafé, da linhagem de Noé. Tirou de novo pessoas para formar a humanidade novamente. Passou mais 2000 anos depois de Noé, veio Cristo. Amém? Cristo, para morrer no Calvário, para dar mais uma chance para nós. E depois de Cristo, 2024. Amém? 246. É o tempo que Lúcifer está sobre a terra. O tempo dele é 6.000 anos. Acabando 6.000 anos, terminou, Cristo volta, leva a igreja, determina a limpeza da terra e implanta o milênio. A terra volta para as mãos do verdadeiro dono, que é Deus. Porque hoje a terra está na mão de grilheiros, na mão de poceiros, chamado Satanás. As pessoas falam: mas por que nós estamos em 2024? Irmãos, o Papa acrescentou o calendário. O Papa de Roma, vários deles mexeram no calendário. Se nós for pegar na íntegra, nós não estamos no ano 2024. Eu acho que nem 2000 nós chegamos ainda. Agora, no calendário de Deus, quando interar os 6 dias sobre a terra, que são 6.000 anos, o 7º dia é o descanso do planeta, Cristo, você vê, ele é matemático, ele vem e vai fazer o que está prometido pela palavra para fazer, porque nós estamos deparando com todas as profecias da Bíblia se cumprindo. Amém? Você pode ver, irmão, não tem mais nada para se cumprir. Amém? O que está faltando para se cumprir? O sol já aqueceu, 30:26 diz aí, a lua ficará quente como o sol, e o sol ficará com 7 vezes mais quente no tempo do fim. Os últimos sinais eram o aquecimento, já está aí. As coisas estão se cumprindo. A terra está fomentando um terceiro ai, uma terceira grande guerra mundial. Mas não pode acontecer enquanto a noiva estiver aqui. Enquanto a noiva, não as igrejas, irmão, não as denominações. Porque as denominações deram as mãos com Roma, deram as mãos com a besta. E estão entrando no Concílio Mundial de Igrejas, uma união falsa. Você pode ver que depois do dilúvio, irmão, eles fizeram uma união falsa, na Torre de Babel. Todo mundo ali trabalhando junto. Deus desceu e acabou com aquela união falsa. Um foi para cá, outro foi para lá e dissipou todo mundo. Constantino, no ano 325, tentou unir a igreja de novo. Outra união falsa. Tirou a Bíblia do povo e deu dogmas e credos. E quem não aceitou, ele mandou eliminar. E agora nós chegamos em 2024 e está aí o Concílio Mundial de Igrejas. E agora, de novo, outra Torre de Babel. As igrejas darão as mãos de novo. Para quê? Para não perder privilégio. Então, veja, amados, hoje nós estamos aqui lutando pela fé. Ele diz, é tudo no natural, o reflexo do espiritual. A árvore que você vê aí fora representa ou reflete a árvore da vida. O homem representa Deus. Água, sangue e espírito aponta para o novo nascimento espiritual. O sobrenatural está refletindo o natural. Amém?
Então você vê, irmãos, que Deus criou nós. Quando Deus criou o homem, Deus primeiro criou o homem espírito. Nós éramos e somos criado espírito. E esse espírito tinha e tem um corpo celestial, amém? Que é chamado de teofania, a nossa teofania, o nosso corpo sobrenatural. Tá? Então, quando o homem foi colocado em carne, quando Deus pegou Adão, porque o Adão foi o primeiro homem criado, irmãos. Deus criou Adão espírito. Tá? Você pode ler lá, Gênesis 1, versículo 26. Né? Criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Qual é a imagem de Deus? Qual é a semelhança de Deus? Espírito. João 4, 24, Deus é espírito. Amém? Deus não tinha um corpo de carne. Por isso que lá na frente ele teve que descer aqui e formar um corpo de carne, morar nesse corpo de carne e sangrar nesse corpo de carne para morrer no nosso lugar. Amém? Mas antes disso, antes dele ser o corpo de carne chamado Jesus Cristo, ele era o Deus Espírito. Então Adão era o quê? Um homem espírito. Mas a Bíblia diz que Deus olhou na terra e não viu homem para lavrar a terra. Se você não entender a Bíblia, você vai achar que tem uma contradição bíblica. Não, não tem contradição. Não tinha homem do pó. Não tinha homem feito de magnésio, selênio, cobre, zinco, bromo, ferro, né? Deus então cortou da própria terra que ele já tinha criado, todos esses materiais estavam na terra. Ele cortou ali da terra um pouquinho de zinco, de magnésio, de cobre, de bromo, está entendendo, irmãos? Ajuntou os elementos químicos e fez o homem do pó. Pegou aquele homem espírito e soprou no homem do pó. Parte do homem espírito entrou no homem do pó. E a outra parte voltou para Deus. Deus não é bobo, irmão. Você acha que Deus ia deixar você 100% aqui na terra? Com o seu espírito? Não. Só ficou, eu vou dar aí 10%. Você é só 10%. O seu 90% está com Deus. Assim diz o mensageiro. Tá? Então você tem um corpo celestial, amém? Você tem um corpo teofânico do lado de lá. Esse seu é do pó. O pó não vale nada. As pessoas ficam preocupadas tanto com o de fora, mas o que vale é o que está dentro. É o homem de dentro. Por isso que quando você parte, quando você morre, morte é um blefe. Não existe morte. Morte é uma força de expressão. Você separa do corpo. O seu corpo para de respirar, o seu espírito sai. E entra na sua teofania, amém? No seu corpo celestial. Aquele 10% migra para os seus 90%. E quando você está na sua teofania, que você vê a bagaceira lá, você não quer mais voltar para o seu corpo velho, todo doente, todo... É assim que funciona. Tá? Então, veja, assim Deus fez com Jesus Cristo. E Jesus Cristo morou uma parte de Deus, 100% Deus. Mas ele foi feito menor do que os anjos para sofrer a paixão da morte. Amém? Então, tudo que tem na terra, no natural, é um reflexo do espiritual. Amém? Você viu uma árvore aí? Tem uma árvore lá na eternidade, chamada árvore da vida, que produz os 12 frutos. Amém? Simbolicamente, você sabe disso, está na Bíblia. Tudo que você vê aqui na terra é um reflexo, porque um fundo clama a outro fundo. Quando você está com fome, meio-dia, né, 1h, você está com o estômago, né? Em algum lugar tem um prato de comida te esperando. Basta você ter o dinheiro, né, irmão? Se não tiver dinheiro, você corre para casa, que mamãe ou esposa, né, vai preparar uma comidinha para você. Porque um fundo clama, outro fundo. Em algum lugar vai ter a comida te esperando. Amém? E se nós estamos aqui clamando e buscando um Deus, é porque também há um Deus para responder o nosso clamor, meu irmão. Glória a Deus. Há um Deus para responder. Um fundo clama outro fundo. Tá certo? Uma coisa puxa outra, tá? Então o natural era para ser eterno, mas foi pervertido.
Se o Adão não caísse no pecado, irmão, se ele não escutasse a Eva, porque tem hora que o homem deve escutar a sua esposa, quando ela está na linha. Mas e quando ela está fora da linha? Hã? Tem hora que não dá, né, irmão? Ah, mas tem hora que a mulher está na linha. Aí você tem que escutar, tem que discernir. Tá? Mas Adão escutou Eva. Quando Eva se envolveu com serpente, né, você sabe que o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, irmão, não foi comer uma maçã. Né? Hoje a ciência, né, as religiões aí, incorporou a maçã como ato sexual. Mas não tem nada a ver uma maçã. Tá? Porque Eva, ela foi lá, comeu do fruto, que foi sexo. Tá? Eva se envolveu sexualmente com o serpente. Ela foi seduzida por ele, ela foi enganada, porque o serpente não rastejava, não era cobra ainda. Ele era animal, diz a Bíblia, e muito mais belo do que o próprio Adão. E ela então diz que ela se envolveu com o semelhante, né? Ah, é semelhante, né? Não, não é assim, irmão. Nem todo semelhante, né, é permitido. E ela viu que o serpente se parecia com Adão. E ela queria um filho de Adão. E Adão falou, só o dia que Deus permitir, Eva. E nós vamos ter o filho nosso pela palavra falada de Deus. Porque tinha a árvore da vida. Ela podia ter o filho pela árvore da vida. Seria um filho eterno. Um filho sem pecado. Mas ela foi pelo plano B. O serpente deu para ela o filho. E ela concebeu do serpente, à tarde concebeu de Adão. Pode ver que nasceram gêmeos. Tá? Então o pecado entrou. Mas Deus, que é rico em misericórdia, sempre teve a solução para o pecado. Amém? Deus falou, Adão, não se preocupa. Vai levantar um que vai ser a semente da mulher. Vai esmagar a cabeça da serpente. Amém? E aí, quando Deus falou isso, quando os meninos estavam grandes, o Caim pegou lá e já matou Abel. Achando que Abel era a semente da mulher. E Abel era a semente do seu pai Adão. A mulher não tem semente, a mulher tem o óvulo. Mas tinha profetizado pela Bíblia que uma mulher ia ter uma semente. E aí o diabo veio matando, né, irmãos? Até que chegou em Cristo. E Cristo era a semente da mulher. Amém? Porque depois que Cristo morreu, que desceu às partes mais baixas da terra, nosso Senhor Jesus Cristo foi na quinta dimensão e tocou lá, abriu a porta do inferno, que na verdade não era o inferno ainda, né, irmãos? Porque o inferno não foi criado ainda. Tá? Deus não colocou ninguém no inferno ainda. O inferno vai ser criado para o diabo e seus anjos. Mas existe a quinta dimensão. Tá? Ele foi lá e tocou lá, abriu. E ali Cristo, em outra linguagem, tomou a chave da morte e do inferno de Satanás. Deu ordem para o diabo. Tirou o seio de Abraão, desativou, levou para o terceiro céu. Amém? Ressuscitando. Tá? Pregou as almas em prisão. Aquele povo antediluviano que não creram em Noé. Jesus falou, vocês rejeitaram o meu mensageiro. Eu mandei o Noé, mandei o Enoque. Vocês rejeitaram, seus antediluvianos. E nenhum deles se salvaram. Como hoje, irmão, Deus mandou um Paulo, um Irineu, um Martinho, Columbo, Lutero, um Wesley e um Brana. Amém? Mesmo quadro. Deus sempre trabalhou com seus mensageiros. Tá? Porque Deus envia homens para liderar o povo. Deus não trata com um grupo de igrejas. Deus trata com um homem. Um homem rendido na presença de Deus. Por isso que ele teve 7 mensageiros que está em Apocalipse 2 e 3. Os 7 anjos das 7 igrejas. Éfeso até Laodiceia, respectivamente, cada era da igreja está dentro do contexto de 2000 anos. E agora nós estamos no final da última era da igreja. Com o mensageiro William Branham, amém? É o mensageiro, por isso que ele já cumpriu tudo, irmão. Já cumpriu tudo. A Bíblia diz, antes do grande e terrível dia do Senhor, enviarei o profeta Elias. O irmão Branham veio no ministério de Elias, quando batizava a 17ª alma no rio Rai, desceu a coluna de fogo sobre ele, e a voz saiu da coluna de fogo e disse, como João Batista precursor a minha primeira vinda, tu e a tua mensagem,
precursará a minha segunda vinda. Deus comissionou o irmão Branham em 1933. E o irmão Branham trouxe 7 profecias, que a 6ª profecia se cumpriu agora. O irmão Branham diz, lá em meados de 30, 40, vai ter uma vice-presidenta nos Estados Unidos, vestindo uma roupa assim, deu detalhe. Agora se cumpriu a 6ª profecia. E a 7ª profecia, os Estados Unidos em cratera. Os Estados Unidos vão enfrentar uma luta contra a Rússia, que também está profetizado em Daniel. O bode peludo, a Rússia, contra o carneiro de 2 pontas, que é os Estados Unidos. Que os Estados Unidos também é uma besta, né, irmão? Está lá em Apocalipse 13. Você pode ver que os Estados Unidos é 13 listas, 13 estrelas, 13 colônia, né? Então, os Estados Unidos também é aquele que fala como cordeiro e tem 2 chifres, poder eclesiástico e poder econômico. É a besta que sobe da terra, mas Roma é a besta que sobe do mar. Amém? Mas nesta era, Deus, o grande Espírito Santo, desceu nesta era, colocando um pé na terra e outro pé no mar. Quer dizer, segurando as 2 grandes bestas, até que a noiva se posiciona. Até que o irmão se posiciona. Até que a irmã se posiciona. Tomando a palavra verdadeira. Deixando as picuinhas do mundo. Se posicionando para viver uma vida cristã digna do Evangelho. Porque isso aqui vai ser tudo limpo, irmão. Essa civilização vai desaparecer. Amém? Deus vai fazer da igreja uma super igreja, uma super raça. Amém? Então, nesta noite, veja, amados, nós estamos aqui para ouvir esta palavra, porque Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito com você, Deus não quer que você se perca, Deus quer que você examine a palavra, examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Não examinar a igreja, não examinar o pastor, mas examinar a palavra. Glória a Deus, aleluia. Cristo disse, errai por não conhecer as escrituras. O povo vai, irmão, pela cabeça dos outros, né? Mas nós devemos ir pela palavra. Se você for pela palavra, você não erra, tá? Porque se um cego guiar ambos cegos com doutrina errada, ambos cairão no mesmo inferno. A Bíblia fala buraco porque tentaram melhorar o português, mas no grego original é no inferno, irmão. Porque é cego, vai guiar outros cegos. E tem milhões de pessoas aí caminhando nessa esfera. Então, amados, veja, o cigarro destrói, o álcool, as drogas. O interior do homem é duradouro, o exterior é somente pó. O que vale em mim? Meu espírito e alma. Tá? Dentro de mim tem meu espírito. O que o meu espírito faz? Adora. A Bíblia diz em João 4:24, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em? Ou é na carne? Deitando no dia de sábado, descansando na carne, achando que está guardando o 4º mandamento. Não. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Então, no seu espírito, você tem que adorar a Deus. Para que é o seu espírito? Para adorar a Deus. Cantar, louvar, orar, pregar. E na alma? Na alma, você crê. A alma que não crê, a alma que pecar, essa alma morrerá. Mas na alma você crê. Amém? Na alma você não é incrédulo. A irmã não é incrédula. Na alma você crê. Se você crê, você está seguro. Amém? Agora vamos e venhamos. Tem que crer corretamente. Porque tem muita gente que crê errado. Pastor, sim. Você acha que Caim estava oferecendo o altar dele, adorando Jeová? Você acha que Caim estava adorando o diabo? Caim estava adorando Deus Jeová. Mas Caim não creu em Deus. Caim não cria. Tá? 7,38 de João diz assim, quem crê em mim, Cristo falou, quem crê em mim, como diz o bispo da igreja, está escrito assim, quem crê em mim, como diz o teólogo, não está escrito assim, amados,
quem crê em mim, como diz as Escrituras. Agora a Escritura marca um batismo, você batiza errado. Marca uma ceia, você toma pão de padaria fermentado, suco de uva. A Bíblia fala, faça isso, você faz o contrário. Como é que você está crendo? Você tem que crer certo. Amém? É igual, já viu o ímã e o ferro, irmãos? Quem já pegou um ímã e um pedaço de ferro? Por que que os elementos do ferro unem com o ímã? Porque o ferro tem o mesmo minério que tem o ímã. Se você virar o ímã ao contrário, ele repuxa, né, irmão? Significa que o ímã, quando ele cola no ferro, é porque o minério dele está direcionado um para o outro. E nós tem que ser desta forma, as nossas inclinações, a nossa obediência, a nossa fé tem que estar direcionada para o grande ímã, que é Deus, amém? Aí nós encaixamos com Ele. Mas se as nossas afeições estão ao contrário, aí complica. Complica. Então, nesta noite, irmão, veja, citando aqui da mensagem. O cigarro destrói, o álcool, as drogas. O interior do homem é duradouro, o exterior é somente pó. O que é o exterior? É o seu corpo de carne. Então, na alma você crê, no espírito você adora, e na carne você não pode fazer nada na carne. A Bíblia diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne é o símbolo da incredulidade. Você não pode vir adorar a Deus carnalmente. Eu vou na igreja porque me convidaram, porque eu vou lá. Não, você vem na igreja para adorar a Deus em espírito e verdade. A sua carne não tem nada a ver. Você tem que adorar em espírito. Você tem que dar a Deus, em primeiro lugar, a sua primícia na adoração. Você tem que cantar com alegria, servir com alegria, adorar a Deus com alegria. Amém? Isso é no seu espírito e na sua alma. Na sua alma você crê nele. Porque a alma, irmão, é a natureza do espírito. Pastor, a alma é a natureza do seu espírito. Quando você vem ao mundo, você vem com uma alma já julgada e condenada. A vacina do pecado lá do Éden passou a toda a humanidade. Quando você vem ao mundo, desculpe aqui, você já vem julgado e condenado. Você viu o irmão Tarcísio falar do advogado aqui. Não tem advogado para resolver essa questão. E o que eu devo fazer? Trocar de alma. E quem troca de alma? Deus. Deus lhe dá uma nova alma. Pastor, é a natureza. Deus tira aquela natureza do pecado, aquela natureza que só quer beber, fumar, sexo, e morte, briga, e lixo, imundo. Aquela é a natureza pecaminosa, está dentro de você. Deus te converte. Quando Ele te converte, aquela velha alma morre e Deus lhe dá uma nova alma. E aí você passa a crer nele, amém? E aí você passa a obedecer a Ele e você tem impulso de chamar o certo de certo e o errado de errado. Aí você tem uma nova natureza no seu espírito. Aí você tem uma coisa chamada novo nascimento. Porque o velho nascimento Deus não aproveita. Por isso que milhões de pessoas estão indo para o inferno. Porque não querem submeter o novo nascimento, a nova raça, a nova igreja. Não é encontrar uma igreja porta fácil, uma igreja porta larga, uma igreja light, diet, não é isso? Isso aí está milhões de igrejas dessa forma. Caminhos fáceis, rota fácil, tem que pegar o caminho estreito, a palavra verdadeira. Glória a Deus. É isso, irmão. Pastor, Deus me dá o novo nascimento? Dá. Basta você crer. O novo nascimento vem quando você crê. Amém? Você sabia que Pedro era salvo e não era convertido? Pedro se converteu no Pentecoste. Jesus falou, Pedro, quando você se converter, confirma para os seus irmãos. Veja, irmão, Pedro já era salvo e não era convertido. Então você vai ver pessoas no mundo fumando, bebendo, um mundano, mas ele é salvo.
Por isso que nós não podemos olhar ninguém e condenar. Vai chegar o dia que ele vai largar aquilo. Vai largar a lama, vai largar o pecado, vai crer na palavra e vai falar: quantas vezes o diabo fez isso comigo? E Deus vai dar a nova vida dele, porque ele é eleito. Sabe o que é o eleito? O eleito é aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Deus já te anteviu, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Deus já anteviu. E Deus sabia que um dia você sentaria nesses bancos para ouvir a verdade, como você está sentado hoje. Isso é conhecimento antecipado, porque Deus, para ser Deus, Ele precisa conhecer o fim antes do princípio. E você acha que Deus não conhece o fim antes do princípio? Irmão, diz que existe 300 bilhões de estrelas, e Deus conhece todas, e chama pelo nome. Você vê o tamanho que é esse Deus. O tamanho que Ele é. Ele é muito grande, meu irmão. Ele é muito poderoso, meu irmão. Glória a Deus. Esse é o motivo que Ele, na forma do Espírito, não podia fazer nada por mim e por você, porque Ele é muito grande. Então, o único jeito dele fazer algo por nós é descer da eternidade. Condescendendo, descendo, tanto ele desceu, tanto, que se tornou um gens e um óvulo no ventre de Maria. A semente da mulher, a mulher recebeu a semente. O Espírito, o Altíssimo cobriu ela e colocou no ventre dela o gens e o óvulo, porque Deus não aproveitou nem o óvulo de Maria, irmão. Porque a nossa carne, nosso músculo vem do óvulo da nossa mãe. E se Jesus tivesse aproveitado, Deus tivesse aproveitado o óvulo de Maria, Jesus teria carne de Maria. E a Bíblia diz em Atos 20, 28, a igreja que Deus resgatou com o seu próprio. Então Deus tem sangue. Mas que sangue que Deus tem? Ele, como Espírito, Ele criou a hemoglobina, o gens e o óvulo, e pum, no ventre da Maria. E quando o nenenzinho saiu, Ele tomou posse daquele corpinho. E colocou o nome dele no bebezinho. Por isso que o nome do Todo-Poderoso é Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse é o nome do Todo-Poderoso, meu irmão. O Eu Sou. O Iod Rei Vavi Rei. Amém? O Melquisedeque. O Jeová. O El Shaddai. São 400 títulos. Por isso que você vai no Apocalipse, Jesus Cristo, depois de ressuscitado, diz: eu sou o primeiro e o último. Não deixou nada para ninguém. E quando ele ressuscitou, ele diz: é-me dado todo o poder naquele corpo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E quando ele subiu, que ele sentou no trono, anjos e querubins prostraram diante dele. Por glória a Deus! Aleluia! Porque foi dado a ele um nome que é sobre todo o nome. Que nome foi dado para ele? O nome do Todo-Poderoso, meu irmão. Por isso que você vai nas águas batismais e você toma o batismo no nome dele. Como Pedro fez em Atos 2,38. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão de seus pecados. Não no título de Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. É bonito, mas não é nome. Pronome substantivo. Pronome de tratamento. Ô pai, faz favor. Filho, faz favor. Mas o pai tem nome e o filho tem nome. E nós, para ter herança com Deus, precisamos do nome dele. Porque o seu nome não vale nada. Precisamos do nome de Deus. Por isso que o irmão casou aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas lá, em alguma igreja, vocês estão abençoados em nome do Pai, do Filho. Não tem, irmão. Não tem essa expressão. Ou terminar. Existem algumas igrejas que fazem a terminação da oração. Eles oram uma oração bonita. Uma oração linda. E no final termina a oração. Tudo te pedimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não valeu nada, irmão. Desculpa. Cristo diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo recebereis.
Por isso que as pessoas pedem, pulem e falam em língua e tanta coisa e não recebe nada. Porque tem que pedir no nome. O segredo de toda a Bíblia está imbuída no nome. O que cancela os nossos pecados é o nome. 10:43. Então, amados, vamos finalizar aqui, porque o tempo voou. Veja a tecnologia. A evolução científica no natural. Veja a evolução no espiritual. Veja, irmãos. Veja bem, aqui, irmãos, Lutero representa a justificação pela fé. Tá? Porque Lutero rechaçou a igreja romana, dizendo que o justo viverá da fé. Não era colocando dinheiro no gasofilácio da igreja católica para construir a Basílica de São Pedro que ia para o céu. Como o Papa Leão X falou. Não, o Espírito Santo falou para Martinho Lutero, o justo viverá da fé. Lutero jogou aquelas hóstias para lá, desatou o porão do Vaticano, arrancou a Bíblia e traduziu para a língua alemã, e a Bíblia voltou para nós, porque a Bíblia, naquele tempo, tinha entrado no índice de livros proibidos. Roma tirou a Bíblia do povo e ainda pregava no latim, para ninguém entender nada. Foi a era de Tiatira, lá, a bola ficou escura. De 606 a 1520, foi quase 1 milênio de Satanás na terra. Então Lutero rebentou com Roma. Mas Lutero foi o quê? A carroça. Carroça com cavalinho, né? Meu pai teve uma carroça quando era guri. Foi a era da carroça, irmão. Aí veio Wesley, já foi o carro. Você vê que a tecnologia veio. Né? Wesley já foi o automóvel. Quando chegou entre o Wesley e o irmão Brana, já veio o avião. Porque conforme as viagens, de carro não dá, né, irmão? Tem que ser avião. Tá? Então você vê que a evolução científica veio, né, crescendo. Daniel 12:4, no tempo do fim. No tempo do fim, a ciência não é somado, não é multiplicado. Tá? E agora está tendo coisa aí que não dá nem para falar aqui na igreja, que é perigoso eles perseguir nós. Tá? Então você vê a evolução, irmão. Desculpe os luteranos estão na era da carroça. Tá? Enquanto agora, irmão, nós saímos da carroça para a nave espacial. Não é nem mais avião, é para sair fora da órbita. É agora o que é para nós? É arrebatamento. Glória a Deus. Vamos sair de fora da órbita da terra, como Enoque fez. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Enoque, meu irmão, Deus enviou alguma coisa poderosa para ele, uma nave, né, carruagem de fogo, alguma coisa, o nosso irmão Enoque, que ele agradou a Deus com a sua fé. Ele caminhou no caminho, ele deu testemunho. Enoque fez coisa que nós tem que fazer. E aquilo Deus falou, vou levar você, Enoque, beija sua mulher, seus filhos, porque você me agradou, meu filho, eu estou orgulhoso de você, Enoque. E Enoque foi lá, beijou a mulher de madrugadinha e saiu andando com Deus de braço dado, né, na praia, chegou lá, passou um pouquinho, Enoque olhou, já não estava mais na terra, irmão. Deus já tinha trasladado Enoque para não ver a morte. Foi o primeiro rapto, amém? E Enoque foi o 7º homem, amém? Contando da linhagem de Adão. Adão, 7, Enos, Quenã, Maalael, Jared, Enoque. Enoque, filho de Jared. Ele foi o 7º homem e Deus o trasladou. Amém? Mostrando uma prefiguração que na 7ª era, amém? Na 7ª era da igreja, na última era, na 7ª era, nós somos o povo 7º, também vai ser trasladado também. Amém? Porque Deus fala em tipos e figuras lá atrás. E eu sou o 7º agora. No Velho Testamento teve um 7º chamado Enoque. Agora nós somos o povo 7º da 7ª era. Nós somos o melhor dessa terra, o melhor caráter, a melhor cristandade. Ainda que o mundo não vê, mas o irmão e a irmã, você, irmão e irmã, é o melhor caráter. E caráter não é dom. Caráter é vitória. Você venceu o diabo, você venceu o maligno, você venceu o pecado,
você venceu a cachaça, você venceu o cigarro, você venceu o sexo. A irmã venceu as modas, venceu as pinturas, venceu o mundo. Então você vai ser trasladado. Amém? Então veja, irmão, Lutero era da carroça. Wesley, santificação. Você vê que Lutero foi justificação, mas o Wesley foi santificação. O Wesley falou assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, o Wesley, esse foi o jargão que o Wesley usou, de Hebreus 12, 14. Se o Wesley ressuscitasse hoje e fosse na igreja wesleyana, metodista, tadinho dele. Ele ia ficar assombrado, né? Porque não observaram o que ele deixou claro. Tudo bem. Lutero, justificação. Wesley, santificação. Irmão Brana é o batismo do Espírito Santo, que é a revelação dos mistérios de Deus para nós na última era da igreja. Não é em vão que Deus usou o irmão Brana e trouxe ele como cérebro diferente do nosso. Porque o irmão Brana, ele olhava para você e falava: o seu nome é tal, você mora na rua tal, você foi no médico ontem, você está assim, você está aqui por causa da sua mãe. Ele revelava a sua vida e colocava a mão em você e olhava na mão dele e via a bactéria da sua enfermidade. Por quê? Porque foi dado para ele o mesmo dom de Moisés. Moisés colocou a mão no peito, quando tirou, a mão de Moisés estava leprosa. Moisés tinha o poder da cura divina, irmão. Por isso que nos 40 anos no deserto não tinha ninguém doente com Moisés. Você não veio falar de uma doença lá. Então veja, nessa era, Deus enviou o irmão Brana. O irmão Brana é o irmão Brana. Não é Deus. Foi um homem que Deus usou tremendamente no ministério de Elias. Amém? Porque Deus prometeu derramar o espírito de Elias 5 vezes na terra. Amém? Mas está na Bíblia? Claro. Elias foi outro homem que também foi trasladado. Amém? Ele atravessou o Jordão, que representa a morte, e veio carruagens de fogo, com cavalos de fogo, e Elias subiu naquela carruagem, e a teofania de certo desceu e tomou o corpo de Elias. Amém? Porque ele não vai comer, não vai beber lá, né, irmãos? E ele foi trasladado, Elias. Mas aí, quando ele estava atravessando o Jordão, ele olhou assim, porque o rio Jordão abriu, né? Ele estava atravessando um Jordão seco. Ele olhou para trás e falou para Eliseu: Eliseu, peço o que você quer, que eu vou ser tirado de ti. Eliseu falou assim: meu senhor, eu quero porção dobrada do seu espírito. Ó, irmão, Elias não podia dar. Elias falou: olha, coisa dura me pediste, mas se você tiver com os olhos fitos em mim, você receberá. Isso que Elias representa Cristo. Você não pode tirar os olhos de Cristo, que é a palavra. Se você tira seus olhos da palavra, como Pedro tirou os olhos de Jesus, a onda do mar era muito alta e ele afundou. Você vai afundar também. E aí, o Elias atravessou o Jordão, a carruagem chegou, aquele fumaceiro, né, irmãos? Fogo, e o Elias foi embora. E o Eliseuzinho rasgou suas vestes ali e gritou: meu pai, né, que ele era pai dele na fé, carro de Israel e seus cavaleiros, e agora, Senhor, como é que fica a minha situação, Senhor? E longe, muito alto, estava aquela carruagem de fogo subindo, né, irmão? Aí, quando menos espera, irmão, Eliseu olha, e a capa vem caindo. Ele recebeu a capa de Elias. Amém? Então, Elias fez 7 milagres. Eliseu fez dupla porção, 14 milagres. Ele recebeu a dupla porção. Ele bateu no Jordão e disse: onde está o Senhor Deus do profeta Elias? Bateu com aquela capa no Jordão, o Jordão abriu de novo para ele. Ali começou já os milagres. Então, irmãos, veja bem, esse foi o segundo Elias. Depois, o João Batista, o Gabriel falou para Zacarias: Zacarias, o menino virá em espírito e virtude de Elias.
João Batista era Elias, que apresentou o cordeiro para o povo. O ministério de João era Elias. Mateus 17, Jesus falou: não sabeis que João era o Elias que havia de vir? João era Elias, amém? Mas tem um outro Elias que está em Malaquias 4, também, irmãos, que antes que a terra seja queimada, Deus diz: enviarei o profeta Elias. Esse é o quarto Elias. Antes que, irmão, veja bem, Malaquias 4, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todo soberbo, todo que comete impiedade serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não ficará nem raiz e nem ramo. Eu pergunto, esse dia já chegou? Não chegou ainda, irmão. Que não vai sobrar a raiz e ramo, Deus não está falando de mato. Raiz e ramo é pessoas, não vai sobrar ninguém. Mas ele continua seguindo, né? No verso 5, antes do grande e terrível dia do Senhor, enviarei o profeta Elias. Em outra linguagem, antes da bomba de cobalto, da bomba atômica, do terceiro ai, sucumbir com o planeta Terra, queimar essa civilização podre, sodomita, laodiceiana, que não quer nada com Deus, Deus disse: eu enviarei Elias para tirar vocês no arrebatamento. Amém? Então, irmão, no versículo 6 diz assim: Elias converterá o coração dos filhos aos seus pais apostólicos. Então esse Elias não tem nada a ver com Brana, Elias. Porque se você olhar João Batista, não tinha nada a ver com Elias. O nome de João ele ganhou quando nasceu, mas o ministério dele era João. A pessoa fala: eu não creio em Brana. Se você vivesse o dia de João, você não ia crer nele também. Que ele não chamava Elias, ele chamava João Batista. Ah, mas eu creio em João, porque está na Bíblia. Agora eu quero ver você crer hoje. Amém? Somente pela profecia. Porque se Jesus viesse hoje, irmão, o povo crucificaria de novo. Então veja, o irmão Brana veio no ministério de Elias, trouxe as profecias, e agora, antes da bomba de cobalto, da bomba A, que é a bomba atômica, dos gases venenosos, limpar a terra, Deus disse: eu enviarei Elias, antes do grande para quem subir, e terrível para quem ficar. Amém? Eu enviarei antes que aconteça essas calamidades sobre a terra. Eu pergunto para você: cadê o Elias, irmão? Nós estamos atrás do profeta Elias. Estamos procurando esse homem que tem um ministério de preparar a noiva para o arrebatamento. Cadê esse homem, meu irmão? Ah, ele é o ministro da Mundial, da Internacional. Tem que ser um homem cabalmente vindicado. Amém? E o irmão Brana, irmão, desculpa o que eu vou falar. Quem falou mal do irmão Brana morreu. Que Deus disse naquele dia: quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Nem nesse século, nem no século futuro. O irmão Brana é um homem. Mas ele veio no ministério de Elias. Ele é o quarto Elias. Pastor, desculpe aqui que eu vou entrar é para nós mesmo, um pouquinho profundo. Para mim, no rapto, eu preciso desse profeta? Sim. Se você não tiver o profeta, Paulo disse: tenho que vos apresentar como uma esposa, como uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. A noiva não vem para o altar, irmão, sozinha, ela vem trazida pelo representante, amém? E a Bíblia diz em Mateus 25:6 que chegando à meia-noite, houve um clamor, aí vem o esposo. Você vê que na parábola das 10 virgens, teve o representante do noivo, falando: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. E aquelas 5 prudentes vieram e receberam o noivo, não o mensageiro do noivo. Por isso que João falou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Ele só veio apresentar. O irmão Brana falou: é necessário que Cristo apareça, não eu só emprestei a minha voz. Por quê? Apocalipse 10, 7. Nos dias da voz do 7º anjo, quando proclamar a sua mensagem,
os mistérios de Deus serão revelados. Revelado para quem? Para o eleito, porque o mundo não recebe a revelação. Amém? Veja bem, nos dias da voz do sétimo anjo, do sétimo mensageiro. Então, irmão, vamos mexer aqui o baú. Tem que ter um homem. A pessoa fala, é falso o profeta. Então me apresenta o verdadeiro. Porque até agora ninguém conseguiu provar que o irmão Branham é falso. Tá? Antes desse dia, Deus enviou o profeta. Então nós estamos agora, irmãos, desculpe aqui, que hoje foi o dia de casamento e tal, tive que entrar nisso aqui. Mas nós estamos agora, irmão, para finalizar, porque a hora já voou, em contagem regressiva. Porque se você não crê naquele que eu enviar, Deus falou, você não recebeu eu. Aquele que crê naquele que eu enviei, me recebeu. Quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. O povo, as igrejas, a denominação, não receberam o profeta. O próprio profeta estará de pé no dia do julgamento para condenar o sistema de igreja. Porque Deus mandou ele e as igrejas rejeitaram o mensageiro. Como quando Cristo veio. Quando ele veio tinha essênio, zelote, herodiano, libertino, alexandrino, fariseu, saduceu, publicano. Cristo não foi nenhuma das denominações daquele dia. É o mesmo quadro hoje. Mas sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes naquele ano, veio a palavra do Senhor a João no deserto. Ao profeta, não a um grupo de igrejas. Porque o grupo de igreja é um sistema. E nós não somos denominação. Nós somos a sequência de Paulo. Por isso que no versículo 6 de Malaquias 4, diz assim, esse Elias converterá o coração dos filhos aos pais, porque os apóstolos são nossos pais na fé. Nós somos filhos de Pedro, de Tiago, de João, de Paulo, mediante a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Se você é filho dos apóstolos, como é que é o seu batismo? É um batismo de Constantino? Católico romano? Não. Como é que é a sua ceia? É pão de forma, cheio de fermento, que Deus diz, não traga pão imundo no meu altar. As vossas mesas estão cheias de vômito. O que é o vômito na mesa de Deus? O pão fermentado, que as igrejas dão nas suas ceias. Desculpa, irmão. Então esse Elias vem para trazer, para restaurar a fé que Deus deu lá no princípio. Amém? Então nós estamos em contagem regressiva. Para finalizar, o que é a contagem regressiva? Veja bem. O primeiro mensageiro da igreja foi Paulo. Os 12 apóstolos, irmão, não vieram para o gentio praticamente. Deus levantou Paulo para ser o mensageiro do gentio. Tá? Tanto que ele é o apóstolo para o gentio. Ele é a ponta de lança do reavivamento pentecostal para o gentio. Tá? Então, Paulo é o primeiro, não é? Está lá, Éfeso, tá? A bola. Nos dias dos apóstolos, olha como é que estava a parte do diabo, negra. Só um pouquinho. A maioria era de Deus. Então, na contagem progressiva, o irmão Branham é o sétimo mensageiro. Tá? Éfeso até Laodiceia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Na contagem progressiva, o irmão Branham é o sétimo. Porque a Bíblia diz, nos dias da voz do sétimo anjo. É o anjo da igreja, irmão. Não é um anjo de asa, um anjo sobrenatural, não. É um homem para falar na igreja. Como o pastor é o anjo da igreja local. Eu sou o anjo dessa igreja local. O irmão é casado, é o anjo do lar. Amém? Cada marido é o anjo da sua casa. E as irmãs também. Então veja, o irmão Branham, ele é o sétimo. Na contagem progressiva. Mas e na contagem regressiva? O irmão Branham é o primeiro. A Bíblia diz em 20 de Mateus, os últimos serão... Então, irmãos, veja, a parte escura, se nós colocássemos um corpo deitado ali, como fosse um morto, a parte escura forma um corpo de uma pessoa deitada, está entendendo? Paulo é os pés, Irineu a canela,
Pérgamo ali as coxas, Tiatira aqui a cintura, Sardes a barriga, Filadélfia aqui os peitos e o Laodiceia aqui a cabeça. Amém? Então você pode ver que os últimos são os primeiros. Então agora, na vinda de Jesus, no arrebatamento da noiva, quem vai levantar primeiro? O povo da sétima era, da última era. Amém? O irmão Branham é o sétimo anjo. O irmão Branham vai levantar, junto com a noiva que está no pó. A contagem, se você for no 15 de Coríntios, é regressiva. Levanta o mensageiro, depois o Wesley e seu grupo, depois Lutero e seu grupo, depois Coluna e seu grupo, depois Martim e seu grupo, depois Irineu, depois Paulo e seu grupo, e aí os 12 apóstolos que também, eles estão enterrados lá em Israel. Amém? E aí esse povo, tudo ressuscitado, encontra a união invisível da noiva de Cristo com os vivos que somos nós, transformados. Porque o mesmo Deus que vai ressuscitar eles, vai transformar os vivos. Cristo disse, bem-aventurados sois vós, que não provarão a morte. Se Cristo demorar, nós vamos provar. Mas se Cristo vir logo, nós vamos receber um poder transformador, irmão. Está entendendo? E a nossa teofania vai fundir nesse corpo do pó. E você se tornar um corpo glorificado, de atravessar paredes e voar como pensamento. Como Cristo entrou lá na sala de porta fechada. Um corpo sobrenatural, um corpo glorificado, amém? Que está aqui do outro lado da dimensão, está aqui. A minha teofania está do outro lado aqui, a sua teofania está do outro lado aí. Tá? Agora, como eu disse, nessa carne, nós não conseguimos nada. E muitas vezes a pessoa está tão preocupada com o de fora, né? Se pinta, se maqueia, e isso e aquilo. Cuida tanto do de fora, e o de dentro morrendo. A alma morrendo, o espírito não adora. E naquele dia Deus vai fazer o quê? Colocar no inferno. Não fez nada para mim, esse também não fez nada. Senhor, esse também não fez nada. Só ocupou a terra inutilmente. Irmão, desculpa. É isso que vai acontecer. E esse aqui, Senhor, esse aqui nunca lembrou de mim. Não ora, não lê Bíblia. Os que se esquecem de Deus irão para o inferno também. Então nós temos que fazer algo por nós mesmos. A esposa não salva o marido não salva a mulher, pai não salva a filha. É você e Deus. Então você belisca a sua orelha, se prepara, amém? Por quê? Cristo está às portas. Contagem regressiva, o sétimo anjo é o primeiro a levantar. Nessa era, junto com a noiva. Ele não levanta sozinho, irmão, ele levanta com a noiva. Agora eu te pergunto, quando alguém bater palma na porta da sua casa, eu te pergunto, será que você está preparado para receber os mortos ressuscitados? Hã? Será que você está preparado, irmão, irmã? Será que você não está lá de qualquer jeito, vestindo uma roupinha podre? Ou na rua? De qualquer jeito? Como que você vai encontrar os santos? Você não vai ver eles nunca. Você tem que estar preparado para os seus olhos naturais contemplar os ressuscitados. E ao contemplar, você é transformado. É isso que vai acontecer. Porque eles trazem um poder e você tem outro poder. Igual positivo com negativo. Eles trazem o positivo, a dinâmica de Deus, e você tem um negativo. Vai fundir e você será transformado. Porque a Bíblia diz que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E Deus pode fazer isso? A ciência quer fazer. A ciência quer fazer transportar a pessoa de um mundo para o outro, de um país para o outro. Deus já tem essa tecnologia faz hora. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Então, amados, você é um astronauta de Deus, tá? Você vê como que evoluiu as coisas. De 100 anos para cá, ó a evolução, irmão. Tá? De 1900 para trás, desculpe, o homem não tinha inteligência nenhuma. Desculpe, irmão, era burrice total. Mas de 100 anos para cá, o homem saiu da carroça e foi a disco voador. Saiu fora é um astronauta.
E eu te pergunto, e no espiritual? Nós vamos ficar comendo ainda, vivendo com aquela velhinha? Ô irmão, me dá a sua velhinha aí que a minha está apagando aqui. O outro chega com um lampião. Falei, o que é isso, irmão? Para com vela. Você está na igreja que tem vela? A minha tem um lampião agora. Aí chega outro com a luz elétrica. Que rapaz? O nosso é a luz elétrica. Está entendendo, irmão? Eu estou falando de evolução. Aí chega outro que fala, irmão, não precisa mais disso aí. Nós temos a luz de Deus. Glória a Deus. Você tem a Shekinah, a luz de Deus. Isso é uma evolução espiritual. Quem tem essas luzes elétricas aqui, irmão, aí, vamos dizer assim, vai querer acender vela aqui dentro da igreja? Não adianta, irmão. Então tem muita igreja que está com o evangelho ultrapassado. Com as ideias ultrapassadas. Antigamente a arma era flecha. Depois veio o fuzil entrando pela boca. Hoje já tem arma de laser, irmão. Não tem arma, não tem bala, não tem nada. Mata no laser. Vamos agradecer. Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, nesta noite, pelos teus filhos e filhas que vieram, Pai. Pela dedicação do bebezinho. Pelo casamento do irmão Gilmar. Que o Senhor abençoou e correu tudo bem, Pai. Pelos amigos, irmãos, visitantes, Pai Santo, que veio para assistir o culto hoje, Pai. Que eles recebam a porção da palavra, Senhor. Eu sei que eles são águias também. Eles vieram para comer do alimento. Que o Senhor trabalhe no coração de cada um. E abençoe revelando muito mais da tua palavra. E abençoe cada irmão nesta noite, Pai. Trazendo cura, trazendo libertações e trazendo salvação. Tudo isso, Pai, entregamos em tuas santas mãos. E agora despede nós em paz. Protegido pelo sangue do Calvário. Em nome de Jesus Cristo. Para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar um verso de um cântico, irmãos. Usando as palmas, vamos cantar o 140 do Cântico de Sião. Só o primeiro verso e o coro, tá, irmãos? Que a hora voou. 140. Como é bom cantar, louvando ao Senhor, exaltando o nosso Criador. E através do cântico também anunciar com grande e inefável seu amor. Aleluia! Como é bom cantar ao Senhor. Grande o seu amor. Aleluia. Como é bom cantar ao Senhor. Aleluia. Dizer como é tão grande o seu amor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, fica firme. Nesta noite, o irmão, às vezes as pessoas que vieram adorar a Deus conosco, nós nos chamamos de visitante, né? Cada um de vocês que vieram, vocês vieram também adorar a Deus conosco. No coração você crê, amém? Na alma você crê, que é o seu coração, a sua alma, você crê. No espírito você adora. E na carne você é humano. Amém? Você é humano. Tá? Eu só vou deixar isso aqui para você meditar. Tá certo? Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação e fé perfeita, permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Pode cumprimentar seu irmão, sua irmã, dizendo Deus o abençoe.